Aê! Poxa, poxa. E aí, Serginho? Ô, boa tarde a todos aí. Tô Pô, aqui se não for uma, brigando com essa coisa da internet, cara. Eu não sou bom nisso. É uma. Ai, ai. se não for uma saga, não tem graça, né? Ah, não, todo tempo que nem por telefone a gente conseguia falar direito, agora que essa coisa de ver e falar e conectar. Sim. Ah, mas faz parte. Eu acho que é um processo, assim, também. É que nem essas coisas de gravação. A gente tá tendo que aprender a fazer, tá tendo É, que aprender a mexer com a internet, né? Isso é uma coisa que tá todo mundo, eu acho, que tentando, viu, Serginho? Não é nem não é uma aptidão de um ou de outro, não, viu? é. Nós Né? estamos tentando, né? É, essa coisa aí, de ter que fazer isso agora, né? Agora tem que estar na internet. Eu acho extremamente terrível, porque a gente não está acostumado com isso, né? A gente está acostumado com o dia a Eu dia. atualmente sou muito. Eu não sigo muito o Facebook, não tenho nada dessas coisas. Tenho, mas não sigo. Sim, Então, lidar com essa tecnologia para mim é. Eu prefiro apertar chaves de clarinete. sim. É um pouco mais simples. Que é mais fácil, né? É um pouco mais fácil, né? Mecânico é mais Sim. fácil do que digital, né? E como é que você tá, o que que você tá aprontando aí, Serginho, nessa quarentena aí? Ah, bom, acho que eu já disse boa tarde a todos, né? Continuar, não sei, a gente estava papeando aqui. Mas a live é Bom, isso, viu, Serginho? É papiar com alguém assistindo. eu tô seguindo um pouco a filosofia do Edmilson. Ah, Eu fico olhando bastante para o instrumento desmontado em cima da cama, imaginando ele funcionando direitinho, estudando, aí ele não guincha, não troca nota. Aí eu tenho estudado mentalizando assim o estudo. ah. É interessante. Porque ele não guincha, né? Fica tranquilo. Não, Engraçado. Pô, boa técnica, hein, Serginho? Mas você monta ele ou só deixa ele desmontado só? não, montado a trabalho. Eu deixo ele desmontado na cama para não estragar a cortiça, né? E nem encharcar sapatilhas. Então, Ah, é? preservo as palhetas, preservo todo o equipamento, né? Sim. É. E aí É você uma boa, imagina né? o som que você quer ter, né? Pode ter um som de qualquer um. É. Mas você não tá estudando nada não, Serginho? Você sempre tá estudando, vai. Você tá falando isso, mas você tá sempre estudando alguma coisa, vai. Pode parar de... Aí eu tô pegando, tô tentando manter um pouco a base, né? Estudando escalas, arpejos, um pouco de sonoridade, mas muito pouco, Sim. não muito. É, só para manter um pouco a forma, né? Não perder de todo, já que É. estamos trancados Pô, desde fevereiro, 70 dias, né? Mais de 70, não é? sim. Vai fazer quase É. 90 dias que a gente tá trancado, né? E o melhor de ser músico é fazer música de câmera, né? Tocar com os outros, né? É. Isso a gente está perdendo essa sensibilidade, né? Essa habilidade que a gente adquiriu, né? Com experiência de tocar junto com as pessoas, né? Sim. Na orquestra a gente qualquer gesto você já entendia, né? Qualquer piscar de olho do amigo você já sabe para onde vai e tal. Mas agora a gente vai perder um pouco essa experiência, né? Essa vivência. É, eu tava falando hoje o São Pedro faz 10 anos, né? A orquestra. Sim, 10 anos. E, pô, já 10 anos uma idade muito legal para se comemorar, né? Ainda mais uma orquestra que. Ainda mais que é uma orquestra que existe, né? Porque tanta orquestra acabando, é uma coisa tão triste a gente ver, assim, né? Sim, E aí a gente tem que pular de alegria, fazer festa, mas aí tem essa coisa, realmente, a gente sente saudade de tá, porque a orquestra é uma coisa meio família, que você convive muitos anos, né? Então você tem colega de 10 anos ali, que às vezes você fica 6 meses sem conversar muito, e de repente você começa a conversar muito. Então, é essa verdade. relação da orquestra é um ódio e amor, né? Como dizem. É ótimo. Amor e ódio. Relação de amor e Não, ódio. mas é como qualquer coisa, qualquer escola, relacionamento que você tem um momento de, vai, você conhece bastante a pessoa, e de repente você se afasta, porque faz parte. E essa música ela é feita assim, né? Feita É, numa amizade nesse relacionamento, né? Você é acaba. porque acho que ser músico é uma profissão tão solitária, né? A gente passa muitas horas sozinho tentando adquirir técnica, tentando resolver os seus problemas, né? É Sim, você muito solitário com o seu instrumento, para depois, nesse momento, quando você se une aos colegas na orquestra, é dividir, né? Essa colaboração dos outros é que
que deixa a É, coisa legal, né? Que aí você percebe que você se sente fazendo algo quando você está é. junto com outros músicos, né? Mas sozinho é sempre solitário. Por isso que tá muito chato ficar em casa, né? É, verdade. Tá É precisando. engraçado que muita gente estuda esse lance da orquestra assim, né? A galera estuda o relacionamento das pessoas da orquestra, porque são pessoas muito talentosas, especialistas na sua área, né? Tipo, você é um super clarinetista, você tem um super oboísta e tal. E essas pessoas, elas precisam de uma maneira ou de outra ceder, né? Você precisa ceder em algum momento a afinação, ceder em algum momento às vezes uma frase musical, né? Para que todo o jogo, todo o conjunto funcione, né? E todo Sim, mundo estuda a orquestra, né? Acho que até a psicologia está usando a orquestra como modelo para entender que é uma sociedade, que todo mundo tem defeitos e qualidades, mas às vezes essa questão de você tentar fazer junto pode fazer a gente caminhar para um objetivo final, que é o lance do concerto. Todo mundo cede e vamos para o concerto sim. fazer, né? Que é bem É. legal. E você, eu sei que você toca em orquestra há pouco tempo, né, Serginho? Um pouco tempo, né? E você é um cara que passou por muitas gerações, assim, né? Você teve a sorte de conviver com, desde o Rig, né? Você tocou com o Rig, né? No municipal. Sim, eu toquei com o Rig quase 10 anos, fui segundo clarinete Uhum. para ele, quase 10 anos. Você tocou no Foi uma municipal naquele experiência naipe de. muito, muito. Né? Foi um aprendizado, né? Eu era um adolescente, eu entrei com 18 anos, não sabia muito, tinha muita técnica, muita leitura, mas não sabia música. Uhum. Então, quando eu cheguei, sabe, lá que eu percebi que você tinha que afinar, você tinha que timbrar, você tinha que escutar, você tinha Uhum. que tocar menos que o primeiro, você tinha que tocar junto com os outros É. segundos. Isso a gente não era ensinado à minha geração, né? A gente praticava leitura, 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 transporte, Sim, apenas ter dedo, né? Mas assim, aprender a fazer música junto, música de câmera não tinha, não, era muito pouco. sim, Isso eu fui aprendendo lá durante o fazer, né? Durante os ensaios. sim. E o Rig era um mestre, por exemplo, ele tinha uma expressividade muito intensa, né? Assim, tinha uma sonoridade bonita, boquilha de cristal, palheta leve. Uhum. E tocava com clarinete completo, com mi bemol. Eu também passei a tocar, então nós ficamos quase 9 anos sem usar clarinete em lá, por exemplo. Transpunha tudo, dó, si bemol em lá. E aí você pega Legal. uma prática e esquece os outros, né? Era mais fácil, Sim. pelo menos, para tocar com afinação com os outros instrumentos Não ficava que trocando, né? É, aqueciam, você ia junto com eles, não tinha que pegar um em lá, né? sim. E ele E também era bom pra gostava de coluna também, né? lá. Não precisava carregar todos os instrumentos, era Não, um só. um esforço só tá resolvido, né? É. Era super legal, um grande mestre. E Nós todo mundo tínhamos falava do sete som, né? clarinetes. E quando eu entrei lá, o naipe era grande, tinha 7 clarinetes, cara. Nossa. É. Eu era o requinta e segundo, tinha o Gunther, que era um alemão, que veio para Uhum. São Paulo, o Hans Gunther Pusch. Puxa. É. Ele tocava com um sistema francês, mas Uhum. com uma boquilha no começo alemã, depois ele passou, quase ficou tudo francês. Mas tinha o meu professor, o Rafael Galhardo Caro, Sim. tinha o Batata. Eduardo Pet, né, o Lambari, Uhum. tinha o Gil, que era o outro segundo clarinete terceiro, que era o nome dele, peraí, eu tava anotando aqui, esqueci o nome dele. O Gil era o. Gil Correia da Silva. O Gil Gil, ele Correia da era um Silva. clarinetista de Dixie, sabe? Ele é um cara que Ah, conhecia muita música, conhecia, quando não se ouvia falar nada aqui, ele conhecia as sinfonias do Tippett, era sempre atualizado, ele tinha uma sim. correspondência com a Blues and Rocks na Inglaterra, Olha. você sabe que ele foi o primeiro cara que quis comprar um clarinete da Blues and Rock na Inglaterra, e os caras mandaram de presente para ele um clarinete, por ele ser o primeiro cara da América Latina a querer comprar um clarinete dele. Ele recebeu um Blues and Rocks de presente da Blues and Rock. Caramba! É. E tinha o seu Sim. Nicolau Gregório, que era É. um claronista italiano também, da geração italiana. Tinha muitos italianos quando eu entrei Uhum. na Municipal, lá, muitos, né, que vieram para São Paulo após a guerra. Então, era um naipe grande, 7. Daí o seu Gregório 7. aposentou, daí uns 2 anos, daí o Rafael passou a ser o Clarone, e Uhum. aí a gente ficou em 6. Sim. Até O o seu Clarone. Gregório tem uma história legal, né? Eu vi uma partitura essa semana, eu tava olhando umas partituras e eu vi uma partitura que era dele. Não era dele, eu acho que era uma coisa que ele escreveu para clarinete e piano. Tinha um N. Ah, não vou lembrar, ele tem mais Ele três. adorava em todas as óperas, era É. comum, a maioria dos músicos, quem toca em ópera deve saber Ah, disso, sim. que dá um autógrafo no final É. da partitura.
A gente ia tocar, tinha assim 10 assinaturas do Rig, das temporadas de ópera que ele tocou aquilo e tal. E o seu Gregório, na parte de Clarone, ele tinha não sei, tinha uma obsessão por uma coisa americana e tal. Ele escrevia Nichols Gregory nas partituras, né? NG, né? E era Nicolau Gregório, italianão, assim. Pô, que legal. Tão bonito. Ele tem umas composições no final que ele fez para clarinete e piano. Umas valsas. Eu achei uma cópia dele de alguma coisa aqui, aí eu falei, isso aqui é do seu Gregório. Eu lembrei da história do Municipal. Depois que se aposentou, tanto é que a música dele chama Solidão. Olha. Triste, é uma coisa bem... Depois ele logo morreu que se aposentou. Uma pena. Ixi. Você estudou com o Rafael, né? Foi o seu primeiro professor, assim, regular. Eu tive toda a minha fase vim de banda, né? Desde os 7 anos tocando em banda. Sim. A clarinete não foi uma escolha, foi uma imposição do maestro, né? Então eu nunca quis tocar clarinete. Passei a gostar depois. Você queria tocar trompete, não tem uma coisa assim? Eu era para ser trompetista, ainda bem. Acho que você gostava por causa do baile? Eu era muito curioso, sou muito curioso e eu passei toda a minha vida tentando entender o funcionamento do instrumento, né? Ver todos os detalhes, ver como ele funcionava. Realmente foi interessante essa pesquisa diária dos instrumentos, né? Então, toda a habilidade que eu adquiri foi pesquisando e desenvolvendo em cima do clarinete, né? E depois eu fiquei em banda até os 16 anos. 16 anos que um amigo da banda conhecia a Escola Municipal de Música e me indicou, eu fui lá. Então eu comecei a estudar com o Rafael em 75, finalzinho de 75, começo de 76. Daí, até lá, não parei de tocar em orquestra, né? Foi a Orquestra Jovem Municipal, depois veio a Municipal. Em 87 eu fui para a Estadual, passei pela transição e estou lá. Tá lá. E você é um cara, você que nem o Edmilson, assim, porque a galera fala assim, nossa, hoje tá difícil, né, trabalhar, né? Mas vocês eram de uma geração que também nunca foi fácil, na realidade, né? Nunca a orquestra foi valorizada, né? O estadual, por exemplo, foi valorizado há pouco tempo, né? Os salários eram péssimos, não tinha muito... A gente tinha que sempre dividir o teatro para... O espaço do teatro não era nunca só para orquestra, dividia para balé, dividia para teatro mesmo, de cênica, dividia para eventos. Então a orquestra era sempre largada de lado, né? Assim, era uma coisa que não... não tinha uma sede como tem agora, a municipal tem lá e a USESP, né? Os salários eram muito baixos e acontece que era uma geração que tínhamos poucos músicos assim, com uma pequena experiência. Então conseguimos fazer tocar em mais lugares. Eu e o Edmilson e muitos músicos fizemos por alguns anos, tocavam na municipal de manhã e na estadual à tarde. Então tocávamos em 2 orquestras, era possível. Mas depois que eu acho que a minha geração começou a formar novos clarinetistas e junto com isso vieram o apoio governamental quando apareceu o Guri, vários projetos. E isso trouxe também a necessidade de criar orquestras jovens, bandas jovens, porque começou-se a produzir muitos alunos tocando clarinete e precisou-se colocar esses alunos em lugares para essa prática, né? Então, eu vi que cresceu a quantidade de espaços para o clarinetista tocar e, de certa forma, também a profissão foi melhor valorizada, acho que nos anos 90 até 2000. Infelizmente, de 2015, 2016 para cá, com o fechamento da banda, foi uma lástima. As coisas começaram a mudar. Essa coisa da orquestra, né? Eu acho que a USESP ela impulsionou um certo respeito à profissão, porque se você próprio pensar, na sua primeira carteira de trabalho na USESP, você era professor de orquestra. Sabe essa história, né? Sim. Porque não existia músico. Então era um professor de orquestra. E aí tem vários maestros antigos que até hoje chamam o músico de professor. Professor, que é uma coisa que não tem muito... E tem aquela coisa do italiano também, de maestro, né? Professor e tal. E a relação do músico nunca teve uma relação... você é músico, você na sua carteira de trabalho, né? Sempre você era vinculado com alguma coisa e não como uma profissão. E eu acho que a USESP deu quando teve a reformulação, né?
melhorou as condições, porque todas as orquestras queriam ser profissionais, queriam ser valorizadas, né? Acho que essa coisa, né? Quando você faz um projeto legal, esse projeto ele respinga e os outros projetos acabam querendo copiar. Só voltar ou seja, gente, só uma coisa, que você tem muita história engraçada, né? Eu convivo com você há muito tempo. E você, como você conviveu com todo mundo, assim, você me deu a chance de conviver um pouco com o Batatão, quando a gente fez aquelas entrevistas com ele, que foram incríveis, assim, que ele contava várias histórias do Municipal. Sim. E você foi aluno dele, de um professor que, assim, por um lado tinha uma noção de essa questão técnica, que eu acho que a técnica que você tem, assim, é uma coisa, claro que você tem um talento natural, mas você tem uma habilidade técnica com clarinete que é um absurdo. Eu lembro de ver métodos que você estudou com músicas extremamente complexas, estudos extremamente complexos, que você fazia em uma semana, assim. Tipo, e bobear você devia fazer em Lá, si bemol e dó. E isso é uma coisa que eu penso, assim, porque quando a gente fala um pouco dessa coisa de escola paulista, que é uma coisa que você, né, você e o Edmilson, estão levando para frente bastante, né, porque tem muito aluno a maioria são alunos de vocês, não tem nem o que discutir sobre isso. A quantidade de aluno que você formou e colocou em orquestra, ninguém fez, enfim. Mas voltando esse lance do Batatão, que é um pilar, né, porque ele Eu foi só um queria desses deixar, pilares. eu só queria deixar aí completar isso que você falou. Esqueceu alguém? Se não fosse por talento deles, eles não teriam entrado em orquestra. Eu Ah, acho sim. que eu não os coloquei nas orquestras. Eles entraram Aham, porque eles são talentosos e fizeram por merecer. sim. A gente orientou, mas eu não me É, considero responsável por todos esses clarinetistas estarem em orquestra. mas talento sem orientação É, acaba não acontecendo nada, né? é, E a orientação de vocês sempre foi fundamental para entender, assim, né? Não só a orientação, como exemplo, como pessoas, né? E eu penso nessa coisa do Batatão, porque o Batatão, ele era rígido, ele passava essa técnica, mas é uma coisa que ajudou muito vocês, não ajudou? Essa questão da leitura em três é que, tonalidades. é que na época do Batatão, quando eu tive aula com ele, ah, ele ainda é final de uma geração que dependia muito da leitura à Hum, primeira vista para trabalhar. sim. Eu cheguei a conhecer ainda, no final dos anos 70, o ponto dos músicos, em que Uhum, o Batatão também ele convivia tanto na música erudita quanto a popular. Ele tocava sax e fazia baile nas noites, tal, né? Por muitos anos ele fez isso. E ele é de uma geração que ia buscar trabalho na Praça da Sé, sim. onde os arregimentadores procuravam um sax, clarinete para tocar um baile amanhã à noite. Então não havia Uhum, tempo para ensaiar. Você tinha que chegar, sentar, abrir a pasta e sair tocando. Quem não sim. fazia isso não tinha trabalho. Então, praticar a leitura à primeira vista e ter uma técnica condizente com a leitura Sim. era primordial para todos. E eu ainda peguei isso e ele passou isso para a gente. A gente tinha que ler Dó, Lá, Si bemol e praticava uma leitura à primeira vista intensamente. Não havia Uhum, tempo para corrigir detalhes. entendi. Muito diferente do que se tem hoje, né? A gente sabe com antecedência que em agosto eu vou ter que tocar o Daphnis. Então eu já tenho Sim. parte hoje para ficar estudando por 6 meses até eu chegar lá e tocar o Daphnis. Obviamente que hoje não se permite erros, né? Sim. Claro Sim. que lá não era a perfeição do fazer não era tão rigoroso como se exige hoje, né? Uhum, Mas você não tinha parte para estudar em casa, não. Você chegava, sentava. Muitas vezes os programas não aconteciam, não dava tempo, aí cancelava-se descia do arquivo outra sinfonia para fazer na hora do concerto. A gente lia tudo na hora, né? caramba. Era muito comum isso. Então, é fruto dessa geração que não tinha, que tinha que ter leitura à primeira vista para poder Sim. trabalhar. Não Então tinha jeito. ele preparava vocês para uma coisa que ele vivia na realidade, né? A realidade é essa, então eu preciso preparar o aluno para a Eu realidade. acho que ele transmitiu o que ele vivenciou, né? Como Sim, sim. professor, como músico, né? Mas ele era. Acho que deu uma paradinha aqui. Ah, voltou. Oi, ele era uma Não, pessoa não. extremamente motivadora para os alunos, né? Uhum. Ele exigia, era super exigente, né? Toda segunda-feira a gente tinha aula com ele e passava o domingo estudando porque eu não queria chorar na plateia. Ele era muito severo, né? Sim, sim. E tinha um humor muito legal. Ele tinha várias histórias interessantes, né?
Ele gostava de imitar japonês, de imitar italiano Sim, nas aulas, era divertido. ele era muito. Um batatão, né? Chamado. Ele era muito. Ele tinha essa coisa dessa rigidez, mas era uma geração muito boa, assim, né? Que É, tinha essa coisa de ajudar também, né? é. Ajudar as pessoas, né? Tinha uma coisa de tentar, né? Era incrível, assim. E depois dele você foi, você já era profissional, aí você encarou essa coisa do Máximo, né? De conhecer esse professor, uma escola Sim, aí franco-suíça aí. O Máximo foi, ele é o divisor de águas mesmo aqui em São Paulo, né? Uhum, É, os professores aqui em São Paulo na época, todos grandes clarinetistas, né? Mas a didática de ensino era basicamente voltado para isso, para a parte uhum, técnica, parte de transporte, e poucos professores, pelo menos o que eu tive contato, fora o Máximo, tinha uma visão musical, ensinar música para os sim. alunos, né? E o Máximo, por ter sido pianista, ele tinha uma visão de tocar um instrumento baseado em fraseologia musical, né? Estudou Uhum, análise. Então, ele tinha essa visão. Ele preparava os alunos para ser, digamos, para ser músico. Ele tinha a mulher dele, a Suzy, tocava piano, nos acompanhava nas sim. aulas. E ele fazia muito a questão de você perceber forma musical, de você identificar estilos. Enfim, ele foi aquele professor que abriu a minha geração, abriu o caminho para a minha geração perceber o que era tocar realmente clarinete, identificar estilos, perceber frase, enfim, ensinar música, né? Porque Sim. os outros ensinavam a tocar clarinete e desenvolver técnica, mas nunca tinha esse cuidado com o fazer musical, né? Você pode contar a Já história da era primeira típico aula dos sua? pianistas que já tinham uma escola mais Sim. evoluída, né? Você pode contar a história da primeira aula sua com ele lá? Você e o Edmilson? É uma história ótima. Olha, falou do Máximo, eu fiz um festival de Campos do Jordão em 79, 78, Uhum. 79, eu já estava no municipal, já era segundo clarinete. E aí eu consegui pela primeira vez, o Rig ia dar aula em Campos do Jordão e eu consegui uma dispensa no teatro para ir ter aula com o Rig em Campos do Jordão. Aham. E tava o Gonzaguinha também dando aula esse ano lá, Uhum. né? Então eu fui tudo empolgado para lá, levei a minha pilha de métodos e estou lá um belo dia, eu estudando escalas, dando métodos, dando métodos, dando escalas, eu percebi dois clarinetistas, alunos que estavam lá, uma que é a Isabel de la De La Torre, Torre? Sim. é, e o Henrique, ambos eram alunos do José Máximo, né? Uhum. E eles tinham um álbum, uma pastinha, cheio de melodias lindas, sonatinhas Aham. e pecinhas muito interessantes, né? Lindas mesmo, assim, Schumann, sei lá, tudo coisas simples, mas... E eu ralando as minhas escalas aqui, minhas escalas, e eles tocando melodias lindas e bonitas. E eu comecei a conversar com o meu botão aqui. Tem alguma coisa errada aqui nessa coisa, né? Uhum. Por que eu não conheço todo esse material que esses alunos estão tocando, né? E eu nunca tive acesso. E aí, conversando com a Isabel, ela me mostrou o Máximo e me mostrou o método e me falou dele. Então, voltando a São Paulo, a primeira coisa que eu fiz foi marcar uma aula com o Máximo. Legal. Ah, quando eu cheguei lá, ele falou assim que já tinha me escutado tocar o concerto de Mozart com a jovem, né? O Lutero Aham. regendo ainda, em 77, acho, uma coisa assim. E ele falou, ó, você tem bastante dedo, tal, o seu Mozart foi direitinho, tal, mas acho que você precisa de algumas coisas, né? A gente precisa conversar. Eu falei, não, eu quero fazer música. Sim. Aí ele começou, tá bom, você quer fazer música? Você está estudando? Eu falei, não, eu tinha parado, trancado o ginasial, não estava estudando mais. Fiquei só estudando Aham. clarinete. Falei assim, você sabe que para tocar música clássica, para tocar música erudita, você precisa ter conhecimentos. Você precisa adquirir conhecimentos gerais. Eu falei, Aham. mas eu quero tocar clarinete. Mas você precisa. E aí ele começou, vamos lá, me cite o nome de 4 pintores que você conhece.
Eu, pintores? Mas por isso que é pintores. Picasso. Bom, me dê o nome de 3 poetas que você conhece. Enfim, ele foi começando a fazer uma sabatina com essas Aham, coisas. E eu me senti, como eu já falei para você, eu me senti um ignorante total, um burro, assim, com um papelzão de burro no canto. Bom, aham. resumindo, eu saí da aula dele, eu não toquei, não montei o clarinete, não dei uma nota, saí de lá, ele me obrigou a ir. Eu fui para uma escola, me matriculei num, num, Incrível. num supletivo colegial que eu tive que Aham, fazer. E daí em diante começaram as minhas aulas. Eu praticamente fiz uma faculdade com o Márcio, né? Ele me uhum. mostrou música renascentista, música barroca, vários estilos. Eu tinha uma leitura fácil, então ele foi me mostrando concertos a cada aula e foi. Então ele foi responsável por realmente, eu diria, abrir, digamos, a minha cabeça para Cabeça. a arte, para a música, para o fazer Sim, arte musical. Eu era apenas um clarinetista, um manipulador das chaves daquele tubo, apenas isso. sim. Após o máximo, eu comecei a prestar atenção, frases, né, estilos na orquestra e tudo ficou mais fácil. Então Sim. ele foi muito importante nesse sentido. Ele tinha muito essa relação com a música num todo, né? Colocar lá estética, harmonia Sim. né? E esse acho que é um ensino que ele aprendeu na. Ele foi para a França primeiro, depois ele foi para a Suíça, né? Acho que ele ficou um tempo na França, tentou Ele com, ficou em com Genebra. Ele se formou em né? Genebra. É, Depois ele foi para Genebra e se formou lá, assim. formou lá. É. Acho que a Suzy foi E, e- primeiro, ele foi atrás. Ele é, tinha pouco tempo de clarinete, foi toda lá. sim. E ele incentivava um pouco essa coisa da reflexão, Sérgio, do aluno entender o que ele estava tocando, assim? Você sentia um pouco isso? Essa coisa, porque às vezes você tem um professor que tá É, errado ou tá certo, mas esse questionamento, assim. o máximo, quando ele voltou por um problema na embocadura, né? Ele teve uma Aham, infecção nos lábios e não conseguia tocar mais, sentia dores. Então ele não conseguia tocar pra gente, demonstrar tocando. Mas sim, ele cantava, ele nos incentivava, ele ficava ao redor. Não, não é isso, tal. Você tem que fazer esse fraseado. Ele ficava nos mostrando as direções para onde sim. as frases precisavam ir, qual era o clímax da frase, né? Ele ficava nos mostrando esses detalhes, né? E nos obrigava a ler muito. Me ensinou um pouco de francês, de inglês, Legal, sabe? De reconhecer pinturas. Foi maravilhoso. Foi um intensivão musical que eu tive. Foi uma faculdade, né? legal. Particular, praticamente. Com ele. É. Massa. E aí você fez aula com ele, você fez aula com o Rafael, né? Fica com o Batatão, com o Basicamente, Rafael Galhardo. Com foram os meus ele, dois aí, professores. sim. Mas aí você também fez com o Rig, o Gonzaguinha era incrível também, né? Eu tenho uma O gravação do Gonzaguinha, Debussy do Gonzaguinha. eu tive aula no festival, tive algumas aulas com ele, mas em festivais assim, né? Mas Sim. era incrível também. Ele também tinha uma experiência de popular, tocava saxofone, Uhum. tinha uma noção de harmonia fantástica, dava aula de harmonia Legal. na UF, lá em Brasília, na Universidade de Brasília, né? E tocava muito bem, UNB. muito, muito bem. Legal. Lindo, super leve, sabe? Uma agitação fácil. Legal. Grandes clarinetistas. Grandes, né? Grandes, Pelo menos são os meus vovôs, né? é. Porque eu não tive aula com eles diretamente, mas Eu acho que o Gonzaguinha, Rig, Botelho, Botelho, é. Paulo Moura também tocou bem clarinete erudito no começo. Aham. Essa geração foram os grandes, assim, né? Que deixaram toda uma bagagem para a gente continuar, né? Sim, sim. Devemos muito. Legal. O Brasil não tem uma tradição, por exemplo, da gente homenagear os nossos professores do passado. Eu me sinto triste com isso. Eu sempre lembro que a gente esquece do que eles fizeram, né? E quando a gente escuta Ah, uma gravação deles, todo mundo critica, porque o som é assim, assado, porque não sei o quê. Mas todo mundo esquece que hoje toca-se clarinete por causa deles, né? também. Eles passaram para um aluno, que passaram para outro aluno, que chegou até você o jeito de tocar, Sim. né? Foi se transformando a cada geração. Mas a gente tem que lembrar que eles são os nossos bisavós, né? É, Clarinete. Temos que ter esse zelo, temos que cuidar dessa memória sim. como clarinetista, né? E tem uma coisa, Serginho, que assim, hoje
Pô, o aluno quer uma boquilha, tudo bem, ela é cara, mas vai lá e compra. Você quer ver uma gravação, você vê. É, eu lembro você me contando que assim, cara, palheta. Você acha que a gente comprar palheta, tipo, era uma coisa assim, vou comprar 2 caixas de palheta? Isso não existia, né, sério? Nossa, Então esses nunca, nossos nunca. avós, esses nossos É, avós, assim, eles tinham que fazer a música do momento, tinha que tocar sinfonia, tinha que tocar o que tinha que ser tocado, sem é. ter as melhores boquilhas, os melhores clarinetes e 10 caixas de palheta, né? Assim, então vale lembrar essa coisa de eles são sobreviventes num país que não tinha também uma cultura musical muito grande, né? Eu lembro uma história que você me contou uma vez do, acho que do Rig tocando o Pino de Roma, que ele queria espirrar. Você lembra disso? Ah, isso foi uns concertos que eu fiz no Municipal. Nós estávamos tocando Pini de Roma na semana e apareceu um Aham, concerto no Clube Pinheiro, aqui em São Paulo, domingo de manhã, às 10 da manhã. aham, E era num salão de baile do Clube Pinheiros, né? Assim, um banheirão, assim, né? aham, E a orquestra estava toda em cadeiras, assim, sem os praticáveis, né? uhum, E começa o Pini de Roma, tal. A hora que vai chegar o solo do clarinete, uns 30 compassos, não sei, no começo já começou os passarinhos a assoviar, a cantar. O Rig vira para mim e fala assim: eu tô com uma vontade de espirrar que não me aguento, né? Nossa, mas bem agora, professor, perto do solo, aguenta aí. Puxa, não sei se vai dar. E a hora que ele começou a tocar. E foi, aquela angústia nas notas longas vinha a vontade de espirrar. A hora que ele aham. tocou a última nota, né? O que vai lá no grave, ele virou na cadeira e nossa, eu tava do lado tocando assim, ó, com os dedos cruzados, chegar até o final. Foi muito angustiante, não foi divertido, né? Poxa, que momento para você ter vontade de espirrar no solo do Pini de Roma, né? Mas foi divertido isso. Depois a Não, gente mas fica divertido. depois é divertido, lógico. Hoje, na hora, deve ter sido. Você devia estar com o clarinete assim, né? Nossa, se ele espirrar, Nossa, tem que continuar. não, eu acho que ele continuaria, ia espirrar e É, continuaria, não ia ter o que fazer, mas foi bem a hora que veio o espirro, vontade de espirrar, né? sim, sim. Máximo. Rig. O Rig. É. Eu não conheci ele. Eu acho que ele foi um dos únicos das antigos, É. assim, que eu não. Ele Acho era que quando bem eu cheguei. alto, sabe? Bem alto. Ele Aham. tinha um tronco bem robusto, italiano, uma cara quadrada, assim, bem forte, né? Tocava Você sabe que boquilha de quando cristal. aham, o Bem Benda até Rig. falou. O Benda falou daquele Quarteto do Fim dos Tempos. Eu lembro que. Eu não sei por quê. Nas partituras do. Como é que chamava aquele clarinetista escocês que tinha um grupo de música contemporânea? O Paul Griffiths? É Paul o. Griffiths, Isso. Paul Eu Griffiths. fiquei com o material do Paul Griffiths porque Graham Griffiths, não Paul. Graham Griffiths. Graham Griffiths, E ali tem uma parte do rig do Quarteto Fim dos Tempos. Ele tinha um carimbo. Tá. Ele E tinha um aí carinho. quando ele falou disso eu lembrei, falei assim, nossa, eu tô com essa parte, enfim, tem um, né? Nunca usei essa parte assim. Na verdade é uma parte que é do grupo todo, assim, acho que era uma parte dele, só que eu lembrei que tinha um carimbo, e tem um carimbo dele, eu acho que tinha uma época que a galera tinha um hábito de ter o carimbo, né? Com o nome, assim, Ele aí tá ficou com lá. carinho em várias músicas, assim. É. Não, Mas e eu nunca tocou vi ele tudo, né? tocando. Eu nunca vi ele tocando o Abismo dos Pássaros, né? Uma Nunca. vez, né? É. O Rick gostava muito das coisas italianas, Cavallini, sabe? Uhum. Ele adorava dar método, Delia, Marasco, Nossa. Magnani, esses métodos todos ele fazia essas coisas, né? Tudo método com mi bemol, né? Não dá nem pra tocar isso, mas. O Delia, no primeiro exercício, na primeira frase tem um mi bemol lá e sobe. Aí você já Sim. olha e fala, já. Não vou estudar isso aí, mas. E você acha, Serginho, assim, Ele tinha você umas deu aula. coisas muito. Ah, Ele tinha umas coisas, me lembrei agora. Uma vez uma ópera, não sei que ópera, ele chegou à noite assim, com aquelas caixinhas de palheta Van Doren azuis, né? ah, Ele abriu, chegou pra mim assim: Tó, escolha uma. Ele usava palheta 2, 2,5, assim. Mas escolha uma. Aí eu mexi e escolhia, Tó, vou tocar ópera com essa. E põe aí, tocou a noite toda com a ópera, né? Assim.
Mas depois eu sabia que ele ficava escolhendo as palhetas em casa e montava uma caixinha, né? Caixinha. E aí ele vendia as palhetas que não funcionavam para os alunos, assim. Ai, meu, o Rig era... Eu tinha essas coisinhas, assim, né? O Luca lá, você lembra, semana passada, o Luca falando que o Rig, tive aula com ele, não sei quantos anos, ele montou o instrumento uma vez só. É. Mas É, eles não montavam mesmo, viu? Por isso que eu também não monto. É... Não, é uma escola, né? Dizem que alguns professores tem isso também. Lá fora também tem vários professores que não montam. Lembra aquela história do Paul Mac, que foi dar uma aula, levou só a boquilha na prova do Conservatório de Genebra? Eu assisti a última aula do Harold Wright, na Unesp, o Vanir tocando. Ele também não montou o clarinete, ele ficou falando só. Ele veio aqui, não falou. Às vezes o aluno vem tocando o Jean Francais e acha que você vai montar o clarinete e sair tocando, né? Tipo... Olha, eu sou desses que eu prefiro tentar fazer o clarinetista perceber o que ele está errando, o que ele pode melhorar, tentar mostrar para ele como ele pode melhorar a intenção, como ele pode melhorar o estilo, a sonoridade, a afinação, sem mostrar, porque eu sou eu tocando, ele é outro, então cada um de nós temos uma personalidade única, cada um tem que buscar o seu jeito de tocar clarinete. Óbvio, somente se as coisas estiverem muito erradas, se uma embocadura muito torta, que você tenta, mas como eu lido com o pessoal da universidade que já tem uma base boa, não tem que ficar mexendo em embocadura, em sonoridade. Minhas aulas são apenas para mostrar o potencial musical, o que ele pode descobrir com fraseado musical, com estilo, o que está completamente errado, né? Apenas isso. É legal você falar dessas coisas da faculdade, essa coisa da faculdade, porque quando eu entrei na Unesp, eu entrei com montanha, você estava de licença, né? E aí, depois, passou 6 meses, você voltou, né? Você gostou da sua, acho que você tirou 2 anos sabático aí, e foi legal que a gente tocava, você tinha uma certa liberdade de tocar o que queria tocar, e aí foi muito legal, assim, vem e toca o que você quer e tal. E aí foi uma coisa que a gente começou a conversar um pouco de talvez ter um programa, você lembra? De ter uma ideia, às vezes, de pensar num programa, porque nós, alunos, conversávamos, você não sabia, que a gente assim, pô, o Sérgio sabe tanta coisa, e às vezes a gente perde a chance de aproveitar esse conhecimento dele, porque às vezes você fica muito tempo numa peça. Então, se a gente propôs talvez um programa, e a gente tivesse que tocar várias coisas, a gente poderia aproveitar tudo que ele tem a oferecer, porque ele conhece várias coisas de repertório. E foi quando teve a ideia. Isso já tem mais de 15 anos, eu acho, né? Não sei nem se você usa esse mesmo programa. Tem mais, né? E aí sentou, pensou naquele programa e tal. E aí eu sinto, daquela geração para agora, a minha geração tinha necessidade de tocar certas coisas, né? Muita necessidade de tocar certas coisas. Então, você chegava num período, tava todo mundo tocando news, todo mundo tocando tal coisa. Mal, mas tava. E aí, hoje eu sinto que tem uma certa liberdade, eu vejo muito isso na USP, eu vejo isso com alguns alunos seus também, de você deixar o aluno encontrar uma certa identidade, né? De tentar buscar. E você faz isso há muito tempo. Na verdade, você incentivava a gente já naquela época a tentar fazer a música que a gente queria. Eu acho o seguinte, estabelecer um programa único para uma classe na universidade é limitar e excluir. Sim. Porque eu tenho tido uma classe de 15 a 17, cheguei até 20 clarinetistas todo ano, né? Mais ou menos isso. E óbvio que é uma classe heterogênea. Nem todos têm o mesmo nível, nem todos têm o mesmo talento para simplesmente manipular o instrumento. Eu tenho alunos que têm uma habilidade para fazer projetos fantásticos que o cara que toca bem não tem. Eu tenho um aluno que é um grande pesquisador, que vai ser um grande teórico. Tem gente que tem facilidade para dar aula para crianças. Tem gente que pode ser, sei lá, me entende de boquilhas e palhetas. Então, como tocar clarinete envolve um monte de áreas, atividade que a música proporciona, eu acho que se exigir que todos toquem o concerto de Nielsen não faz sentido, né? No primeiro ano, eu percebo, após ele ter entrado, eu sei e tento avaliar qual é o potencial de cada aluno, o que ele pode render melhor. Então, por isso que eu deixo um pouco livre. Existe um programa, sim, para ser seguido,
mas dentro de cada ano, você me ajudou naquela época, a gente colocou algumas músicas que o aluno tem a obrigação de conhecer, porque são importantes no Sim, repertório do clarinete, e outras que são livres para a pessoa escolher. E óbvio que tem assim uma dificuldade técnica, né? A gente conseguiu elaborar são 4 anos, que o primeiro ano fique no classicismo, o segundo ano no romantismo, né? E terceiro século XX, música moderna e concertos e coisas mais atuais na formação do aluno. Então, com isso, a gente conseguiu, eu acho que eu consegui aproveitar melhor os alunos, né? sim, Tirar o melhor de cada um, sem obrigar que o aluno toque Jean Français. Ele não está afim de tocar Jean Français, tá? Mas ele consegue tocar muito bem uma sonata de Lefebvre, ele consegue muito bem dar aula para criança. Então, por que sim, não sair um formando da universidade com a capacidade de aproveitar o que ele tem de melhor, né? sim, E principalmente hoje, não faz mais sentido a gente usar o modelo de ensino do conservatório da Europa. sim, Não faz mais sentido alguém tocar bem o solo da sexta de Beethoven. Não tem mais orquestra, então, cada vez tem menos. Né? A gente não quer mais somente formar músicos para a orquestra. A gente sim. precisa de todas as áreas. Eu quero incentivar as pessoas a tocarem música popular, se tiver vontade. Eu quero incentivar a pessoa a dar aula para criança, se tiver vontade. Eu quero incentivar o aluno a pesquisar sobre o instrumento, sobre compositores, sobre ter um compositor para escrever algo moderno para ele, né? Uhum. Enfim, eu acho que precisamos encontrar uma nova maneira de atuar como clarinetista, né? Porque E tem uma discussão hoje muito forte que assim, o professor hoje, né, se o aluno quiser tocar um Brahms, ele tem milhões de gravações, pode ouvir, tentar repetir um cara que ele gosta ou não. O professor acaba sendo mais o orientador do que realmente aquela coisa do professor que vai te ensinar a tocar clarineta. E na faculdade isso não acontece, você não aprende a tocar clarineta na faculdade. Você não, aprende estilo, aprende. Né, você toca, mas tocar período clássico é ruim. Ele é ruim mesmo, porque você tem que dominar uma articulação, uma linguagem, entender um fraseado que é mais simples ali dentro de uma coisa. Então, todos os períodos são importantes. Às vezes, eu tento explicar isso para alguns alunos, que assim, é importante você tocar as peças de cada período, porque ele vai te dar ferramentas, né? É um repertório que você vai criando. Não é um repertório de ter uma música, é um repertório de ter uma linguagem, tem de a ter ver uma com maneira de como a articular. música evoluiu, né, Daniel? Exatamente. É, Né, de entender uma frase, de entender é. uma harmonia. Então, às vezes na faculdade os professores estão mais nisso, né? Vocês estão mais orientando e falando assim, não, você quer tocar isso, né? Você quer ir para esse lado, é importante. Não que tocar uma peça de cada período não vai te ajudar muito, porque eu acho que ajuda muito, assim. Você ter a chance de pegar um Stamps, entender um pouco. Poxa, era assim, né? O clarinete, essa Lefebvre, que é incrível, porque o Lefebvre, pô, o cara foi um grande professor, né? Ele formou uma Sim, escola, é. né? Então, não tem como você não sair sem pelo menos ter tentado ler um Lefebvre assim e ver como é interessante, né? E nessa coisa da formação que eu senti na época, eu percebo muito hoje dessa coisa de você tentar deixar o aluno realmente achar o lugar dele. Você fala que é uma coisa que é importante porque também ninguém vai solar em orquestra. Se você parar para pensar, a quantidade de pessoas clarinetistas que solam com orquestra é é o Mínima. mínimo do mínimo. Orquestra para trabalhar, para sentar na cadeira, já está acabada também. Já não tem orquestra para ninguém sentar e tocar. Né? E quando abre uma vaga, é daqui 10 mil anos. E aí você tem o quê? Você tem um guri que precisa de um monte de professor capacitado, precisa de gente Sim. que tenha É. condição. Você tem projetos para as pessoas poderem tocar. Né? As pessoas podem voltar para o interior e desenvolver os projetos lá. Então, eu estou em São Paulo há um tempo e eu senti isso. Eu percebi que você, ao longo dos anos, assim, você é sempre um cara que sempre foi flexível, né? De entender a situação e sempre ajudar para melhorar, assim. Você acha que os seus professores ajudaram muito você a ser flexível, assim? Você acha que o Batatão... Porque você está Não, preparando o cara para o momento. não, Não. não. O máximo sim era mais flexível. O Batatão não, era Aham. muito rígido porque ele queria que você fosse um clarinetista de orquestra, né? De orquestra. Ele O tinha, máximo não, né? o Rig também, né? Era uma formação para Uhum. você tocar bem Beethoven e ler tudo Pronto. que cair na sua frente, né? Em dó, si Entendi. bemol e lá. O máximo não, ele já era preocupado com o artista, com fazer arte, Sim. com a arte, né? Ele era preocupado em você tocar em grupos menores, fazer música de câmera, fazer saraus, né?
Uhum. que tem uma riqueza muito grande, né? Que o repertório para clarinete e piano é muito vasto, para trios, para Sim, quarteto, né? A gente não precisa tocar em orquestra para fazer sim. música, né? É É. que todo mundo quer, digamos, a estabilidade que uma orquestra dá, né? Financeira. Por isso É. que, em primeiro lugar, é lá para um trabalho, né? Que nem é mais estabilidade, né? Porque hoje as E não orquestras é acabam a mais. qualquer momento. Então, eu acho que em algum momento você começou a tocar clarinete porque você sentia algum prazer. Ele te dava algum Sim. prazer. Você sentia, não importa se tinha retorno financeiro ou não, eu queria mais é tocar clarinete. E a gente acaba perdendo um pouco isso quando você se profissionaliza, quando Sim. você passa a tocar coisas para os outros, para o maestro, para o público. E deixa Uhum. muito de tocar o que você quer tocar, né? Então, eu acho que nesse momento, ir atrás de criar projetos que você se sinta bem Sim. fazendo, buscar novas formas de tocar clarinete, é mais interessante. De Sim. repente, se você quiser tocar clarinete num circo, se divertir lá, por que não? É legal. Eu gosto Né? de circo. Eu acho que uma pena que as bandas estão acabando, mas era uma escola formadora de É. muitos grandes clarinetistas, né? E não sei, isso precisaria voltar de alguma forma. Eu estava falando com o pessoal, acho que o instrumento deixou de ser conhecido há algum tempo, né? Ah, você tem essa teoria, né? Você Eu tem tenho, essa... Ah. eu via muito clarinete na televisão que a gente assistia, Uhum. né? Vi muito Paulo Moura, Severino, enfim, saxofones, né? Tinham muitos sopros. E a gente não Sim. tem mais o nosso modelo, né? Eu estou falando que a gente sempre escuta clarinete em tudo quanto é É. filme, em tudo quanto é desenho, mas ninguém sabe que aquele som é um clarinete. As crianças não sabem. Eu soube de notícia, fiquei triste porque tem bandas que estão sobrando clarinetes Sim. por falta de criança que querem aprender. Vão todos para o sax, para o trompete, mas não vão para o clarinete. Falta a gente mostrar para as crianças o som desse nosso instrumento, né? Está Sim. faltando isso de novo. Você sabe que há uns anos atrás a gente tinha um projeto com o Joel de fazer um filme, né, sobre essa coisa, porque o clarinete é o instrumento que todo mundo mais escuta. Se você botar o intervalo entre um programa e o outro, a maioria das propagandas tem Tem clarinete. Então, se você parar para pensar, é realmente o instrumento que você acaba escutando o dia inteiro, o dia inteiro. né? É, mas Pela, ninguém pela, sabe. É, ele tem caricatura, né? Tem o som caricato, tem essa caricatura, né? possibilidades, né? O humor que ele tem, ele também, É, filme por exemplo, de romance tem sempre um tema de clarinete ao fundo, né? Ele é, alimenta o romantismo. Enfim, eu acho que é. ele é muito rico, né? Pelo o timbre e pelos efeitos que ele pode produzir, né? É que Desde o Lula som. Molusco não ajudou muito, né, Serginho, nesse projeto aí. Oi? O Lula Molusco não ajudou muito nesse projeto aí. O Lula não ajudou, mas acho que é legal o som que ele produz, né? As crianças Ah, é conhecem legal. o som É, através do Lula Molusco, por que não? sim. Né? Mas precisariam É ter uma outras ideia boa. imagens, né? Acho que essa ideia da clarineta, né, de ser protagonista, quando eu comecei a fazer o projeto com o Diogo de palhaço, né, Aí, meu é o professor, mestre, né, seu professor, né, atualmente é ele, né? Você toca, né, vou tocar uma peça para vou vocês. tocar uma peça pro Lula Molusco, com o som dele, característico. É engraçado você falar isso porque o clarinete é o instrumento é um dos instrumentos mais cênicos que tem, né, Meu, você pode cair no chão, você pode levantar. Eu lembro que uma época o Martin Frust tocava em cima de um patins, né, Pois muito tempo é, atrás. é. Então, eu acho que falta às vezes também o clarinetista focar nessa coisa de brincar um pouco com o instrumento, porque Eu isso é uma brincava coisa que eu aprendi muito, com cara. você. Como eu Ah, comecei com 7 anos, o clarinete foi ser uma brincadeira. Eu não uhum, encarava ele como algo sério, né? Ele passou a ser sim, sério com 18 anos. E, puxa, essas brincadeiras que vocês estão fazendo, a gente fazia tanto de emendar sim, instrumentos, sabe? Deixar ele enorme, de colocar a boquilha na campana, de tocar só a boquilha, de meias clarinetes, tudo. Tudo a gente brincava a fazer, né? sim. Era muito divertido. Não era sério assim, né? Tocar não Eu pode ser sério. tento. O pessoal acha você uma pessoa séria, mas quem conhece você sabe o tanto que você brinca, né, com o instrumento, né? Você tem essa Ah, eu sou sério habilidade no palco, de mas fora inventar disso eu sou. coisas, né? É. De inventar coisas, né? Vamos tocar quando sei que lá. Né?
Mas isso, é assim, eu sinto que você deixou, pelo menos no Clarinetas, né? Essa coisa de tentar fazer as coisas foi um legado que a gente aprendeu com você, assim, de tacar fogo no clarinete, claro que você não gosta disso, mas a gente tem um desafio. E você não tenta ensinar isso para os seus alunos? Como é que você faz? Você tenta passar isso para os seus alunos de um jeito ou de outro? Às Ou vezes você eu tá. faço quando eles querem e tal, eu faço, mas É. assim, a, a princípio eu tento ensinar seriamente o clarinete, mas de vez em Não, quando mas na isso é sério, confraria a pô. gente brinca, tal. É, A gente fez isso agora lá em Curitiba com a turma, eu ensinei eles a. Porque eu tenho que ensinar agora isso, porque eles serão professores de criança. Como a sim. gente quer resgatar as crianças, ensinar outras possibilidades fora o tocar Mozart com ele, é interessante, né? É um instrumento, porque a gente se expressa através do instrumento, né? Sim. E ter essa ferramenta, a possibilidade que esse instrumento nos dá também de fazer música cômica, por que não, né? Uhum. Então É. eu tenho brincado um pouquinho assim, né? É, Mas tem clarinete é instrumento corrigido mais diferente. outras coisas. Tem Não, corrigido não outras mostro coisas. todas essas coisas porque senão é muita loucura. É verdade. É, E também tem uma coisa que, querendo ou não, a base é fundamental, né? Para depois também mostrar isso e tentar dar é. uma soltada. Mas essa coisa da sua criatividade e de você. Você é meio professor Pardal, né? Quem não conhece você, tipo, você é um cara que gosta de inventar muita coisa, né? Sempre, né? No clarinete, assim. Eu lembro que você, uma vez, foi tocar o piano de Roma e aí não ligava direito, você pegou como é que chama? Como é que chama? Um clipe, sabe? Um Eu grampo, fiz né? uma mola Clips. com clipe, é. Aí você fez uma molinha que abria o registro metade e fazia os ligados absurdamente. Então você sempre foi Isso. um. É. Você tem alguma coisa disso na sua família? Você tem essa coisa inventiva, assim? De onde vem essa sua coisa de maluquice, assim? Não sei, eu sou filho de um pedreiro, né, que construía Uhum. casas. Não sei, tem um pouco essa visão. Mas assim, desde criança, eu não sei te explicar. Eu sempre tive curiosidade pelo funcionamento das coisas, né? Uhum. Desmontava os poucos brinquedos que eu tive, o relógio da minha mãe, desmontei e tal, para ver como funcionava. E não foi diferente com o clarinete. Os primeiros eu também sempre desmontei, ou mesmo Sim, consertava as minhas coisas, né? sim. Então, não sei, eu tenho uma curiosidade do funcionamento. Eu gosto mais da coisa mecânica, né? De como ela Uhum. funciona, né? Sim, sim. É um processo. É um Legal. Pô, processo. legal. É. E o futuro, Sérgio? O que você acha que vai acontecer nesse mundão aí depois dessa pandemia? Depois que a gente vai se encontrar de novo com todo mundo? Será que a gente vai conseguir sair de casa? Porque eu tô gostando tanto de ficar em casa. Eu gosto de sair também, mas. Tem um lado bom de ficar em casa, né? Você tem todo o tempo para. Você pode deixar tudo lá como tá, não precisa limpar ou não precisa recolher. No dia seguinte está tudo lá, você volta, tá? Tem essa vantagem, né? Mas voltando ao início, né, daquela questão da orquestra, a gente sente falta de tocar com, né, de fazer Sim, música em conjunto, né, de, de dividir, né, o seu trabalho com os companheiros, né? sim. Eu não sei como é que vai ser a questão do público receber, né, na Uhum. orquestra, porque não vai fazer sentido a gente tocar apenas para poucas pessoas, né, para 100 pessoas, 200. Eu acho que não sei como os teatros irão cuidar desse lado. Não sei. Eu tenho um pouco de. Eu tô um pouco apreensivo quanto a isso, né? Mas Eu eu tô um pouco acho que. preocupado. Eu fico preocupado também que nem você, porque tem uma coisa, essa coisa do online, do digital, ele é bacana, mas ele é muito. Não é sólida, né? É Então, eu, por frio. exemplo, é frio. Eu senti, por exemplo, essa semana eu tava passando, né, no Instagram você tem ali as lives que estão acontecendo, tem muita live acontecendo. E era de manhã, assim, era umas 9 da manhã. E aí tinha uma orquestra na Suécia tocando, uma orquestra boa. E eu entrei pra ver a orquestra, só tinha eu assistindo a orquestra. Nossa. Aí eu falei assim, meu, eu não posso sair daqui. Eu deixei ali, entendeu? Pô, só tem eu saio e ia ficar meio estranho, né? Aí eu fiquei por um tempo vendo, tava legal o programa, era um programa de música de câmara, porque não dá pra juntar a orquestra toda, né? É, E, enfim, fiquei ali, super legal, bacana, mas às vezes a gente não tem tempo, porque o horário, né, você tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma aula online, enfim. é. E eu fiquei pensando nisso, falei, nossa, mas é uma orquestra da Suécia boa, é o Martin Frost que dirige ela, ele não estava regendo, e o clarinetista é um cara que acabou de ganhar Genebra. Então, assim, são músicos? É um problema que as É, orquestras vão ter que resolver, né? Quem vai consumir o produto que nós produzimos, né? é, E é, um grupo. Quer dizer, nós vamos estar nos divertindo, vamos estar. Você sabe que nós, profissionais, né, e amadores, se tem
uma pessoa como público, Sim. se tem 1000, você vai ter que tocar do mesmo jeito, o envolvimento é o mesmo, né? Pelo menos sempre foi. Então, para nós não vai ter problema de tocar um programa para uma pessoa, né? Sim. Mas como as orquestras irão vender esse produto para continuarem vivas, né? Como Vivas, vão conseguir captar recursos para continuar atuando é um problema que os nossos administradores vão ter que encontrar aí. Você está dando aula na Unesp? Ou vocês estão parados? Vocês estão parados lá, né? Estão dando A tempo, né? Unesp está parado, mas eu tenho feito algumas reuniões Legal, semanais com os alunos, né? A gente tem legal. feito. As É pessoas muito tempo também, né? querem 6 gravar alguma meses quase. coisa, eu escuto, dou uma opinião. Sim. Então é muito tempo parado. Acho que esse semestre já foi, né? É um semestre, é isso que eu ia falar. É um semestre, né? Parado. Um Semestre aluno de acabou. graduação é muita coisa, né? Perdido. É Assim. muita coisa. Por um lado, assim, é o momento que a gente está refletindo sobre isso também, né? Sobre a nossa função, né? Porque, querendo ou não, às vezes muitas pessoas me mandam mensagem falando, pô, se tivesse um concerto hoje, eu tenho certeza que encher pessoas que não são músicos, né? E as pessoas estão com muita vontade de ver coisas, de ver concerto. E ao mesmo tempo que a internet tem tanta coisa rolando, as pessoas. É legal, mas falta isso que você falou, falta esse contato, né? É um pouco frio ainda. Então eu sinto também. Eu sinto medo de não entenderem que a gente vai ter que voltar e voltar aos poucos, porque não vai dar para encher um teatro ou encher uma sala. E aos poucos a gente tentar entender. Mas também é um momento da gente pensar um pouco. Eu não sei se você viu ontem, apareceu uma orquestra em Roma, tocando ao ar livre, um grupo pequeno, música barroca. Os violinos estão distantes de 1 metro e meio, um grupo pequeno. Tinha teclado imitando o cravo, estão tocando bar e um regente. Mas assim, num jardim, para poucas pessoas assistindo. Era uma tentativa, eles estão voltando, né? Voltando. Tem que estar dentro do teatro, mas ao ar livre. Pô, eu vi um ensaio da Concerto Gebau que eles tiraram a cadeira da plateia e a orquestra está espalhada onde ficaria a plateia, sabe? Olha. Bem estranho, assim, porque eu acho que eles deviam estar programando alguma coisa muito grande, então tava a orquestra bem espalhada e tava em todo aquele espaço ali, né, que é embaixo, assim. Tem várias fotos que estão vendo, sabe né? disso, nós sabemos que para música, quanto mais juntos, mais sim. uniforme é o som, mais é melhor para a gente tocar mais junto possível, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho percebido assim, um movimento que assim, é importante as orquestras voltarem de algum jeito, fazendo música de câmara, tentando com live, ou tentando fazer alguma produção, porque, infelizmente, para o político, se o músico não está trabalhando, o músico já não trabalha, né? Então, e para os políticos, se não tiver a orquestra ali fazendo alguma coisa, cumprindo um horário, a gente não vai. Pode acabar muita coisa, né, Serginho? Muitas orquestras, colegas que dirigem orquestras estão preocupados com isso, porque se você não está fazendo nada, um cara que é um governador, ele pode olhar e falar assim, pô, mas por que eu estou dando essa grana se eu poderia estar comprando respiradores? Então tem um pouco dessa visão que é bem complicada, assim. Então, as orquestras estão no esforço de tentar voltar, várias que eu sei, pelo menos fazendo isso, faz ensaio espalhado, algumas orquestras vão ter algumas coisas de segurança, por conta disso, não é por uma questão de, porque a gente quer forçar a voltar, mas é porque a gente precisa voltar, porque se não voltar daqui a pouco, já são 6 meses quase, né? Então, vai dar muito problema. Ô, Sérgio. A gente tem que voltar. Tá acabando o nosso tempo. Tá. Não, se quiser entrar de novo, a gente continua conversando. Mas é isso, acho que. Até dezembro, né? Conversando. Cara, queria te agradecer. Vai acabar mesmo, tem 10 segundos só. E obrigado, viu, por ter conversado aí com a gente. Um abraço a todos. Até a próxima, então.